Porque mesmo quando a gente está quebrado, a gente continua sendo vaso. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Satanás deve ter muita raiva de você, porque as coisas não estão boas e os vasos estão dando glória. O negócio não está lá tão bom e os vasos estão falando em línguas. Quem olha para dentro desse santuário pensa que aqui ninguém tem problema, que aqui ninguém tem angústia, que ninguém aqui tem dívida, que ninguém aqui tem problema de família, mas tem. Mas nós entendemos, ainda quebrado, somos vasos. Só os vasos. Levante a mão direita ao céu, bem alto, bem alto. E se eu te disser que até quebrado Deus vai usar tua boca em profecia? E se eu te disser que você está aí dizendo: pastor, eu tô aqui hoje, mas estou moído. Deus está dizendo: daqui a pouco eu vou colocar você para marchar nesses corredores, porque você está quebrado, mas é vaso. Irmão, tem hora que o vaso está enfermo. Tem hora que o vaso está com a coluna travada, a perna doendo, a perna inchada, o sangue não quer circular. Mas quando o Espírito Santo vem, daqui a pouco ele lembra que é vaso e o vaso está marchando. O vaso está dando glória e o vaso está pulando, porque nem quebrado você deixa de ser vaso. Diga glória a Deus. Mas olha para mim. Jeremias desceu à casa do oleiro e viu um oleiro trabalhando sobre as rodas. E o vaso que ele fazia se quebrou. O vaso se... Mas está escrito lá, o vaso quebrou onde? Não, grita, onde o vaso quebrou? Agora olha para o teu irmão e diga para ele assim: esta é a raiva do diabo. Mesmo quebrado, o oleiro não te solta. Salmos de número 31 e o verso de número 12. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Nós só vamos ler a última parte do verso 12, que diz assim: sou como um vaso quebrado. Você pode repetir isso? Outra vez bem forte. Sou como um vaso quebrado. A terceira vez para sacudir tudo agora. Sou como um vaso quebrado. Agora você vai olhar pelo menos para um irmão e vai dizer para ele assim: quebrado também serve. Quebrado também serve. Quebrado também serve. Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando um novo ano. O ano de 2021 foi um ano de superação, um ano em que muitas pessoas passaram pelo luto, outros por falência, por tristeza, por medos, pavores. Muitos ficaram enfermos. Muitas pessoas enfrentaram problemas familiares, psicológicos, emocionais, financeiros. Mas certo é que Deus te escolheu para atravessar mais um ciclo. Você sobreviveu a tudo isso. E hoje, no dia 2 de janeiro de 2022, você está vivo e dando glória. Eu queria dar início a essa simples mensagem dizendo para os irmãos que uma das maiores ilusões que nós crentes temos, principalmente nós os pentecostais, é que nós estaremos bem todo dia. Os irmãos já percebeu que é cobrado da gente um semblante bom. Todo mundo quer que a gente viva sorrindo mesmo estando triste. Quem já percebeu isso? Você tem que sorrir, você é filho de Deus. Como se tristeza fosse pecado. A porta não pode fechar para o crente, porque senão tem alguma coisa errada. Como se um crente não passasse também por problemas financeiros. Como se um crente não adoecesse. Nós às vezes espiritualizamos tanto, pastor Jonatas, que às vezes pensamos que todo dia a nossa fé estará no mesmo nível. Irmão, tem dia que você está crendo tanto, que se ninguém crê, você crê sozinho. Mas tem dia que você está crendo tão pouco, se todo mundo crê, você ainda duvida. Tem manhã que você levanta cantando,
sorrindo, feliz, coloca um hino para tocar. Tem manhã que você levanta com o coração apertado, triste, com um semblante caído. Mas certo é que Davi, ou o salmista, quando escreve o Salmo 31, pastor Esteves, ele não diz eu estou quebrado. Ele poderia ter escrito só isso: eu estou quebrado, ou eu sou um quebrado. Não, ele fez questão de deixar aqui uma lição. Ele diz: sou como... Eu sou como o quê? Então diga para o teu irmão assim: fique bem claro que mesmo quebrado, você continua sendo vaso. Diga para ele. Vamos deixar isso bem claro? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu vou começar pelos músicos. Eu vou chegar lá, tenha só um pouquinho de paciência. Já pensou se o dia que o grupo de louvor da igreja, a orquestra da igreja, os tocadores da igreja, os irmãos que ministram o louvor na igreja, passassem um dia ruim, uma semana ruim, e estivessem quebrados psicologicamente, emocionalmente? Já pensou se no domingo à noite, hoje, eles procurassem o senhor, pastor Jonatas, meia hora antes do culto e dissessem: pastor, dá para cantar hoje não, hoje a gente está quebrado, passei um dia mal, estou triste. Não. Mas como ele entende que mesmo quebrado ele é vaso, ele não precisa de sorriso para cantar, ele não precisa de felicidade para cantar. Quantas vezes você assumiu esse altar com um nó na garganta? Quantas semanas, pastor Jonatas, as duplicatas chegando, as contas chegando, o dia todo ligação, um liga, outro liga, outro liga. Problema que quando chega a noite o senhor tem que trazer uma mensagem. Aí o senhor sobe no púlpito naquele dia e diz: Jesus, tem misericórdia. E a mensagem ele não consegue entender. Depois do culto, todo mundo dizendo: que palavra, que mensagem, pastor. Mas sabe por quê? Porque mesmo quando a gente está quebrado, a gente continua sendo vaso. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Satanás deve ter muita raiva de você, porque as coisas não estão boas e os vasos estão dando glória. O negócio não está lá tão bom e os vasos estão falando em línguas. Quem olha para dentro desse santuário pensa que aqui ninguém tem problema, que aqui ninguém tem angústia, que ninguém aqui tem dívida, que ninguém aqui tem problema de família. Mas tem. Mas nós entendemos, ainda quebrado, somos vasos. Só os vasos. Levante a mão direita ao céu, bem alto, bem alto. E se eu te disser que até quebrado Deus vai usar tua boca em profecia? E se eu te disser que você está aí dizendo: pastor, eu tô aqui hoje, mas estou moído. Deus está dizendo: daqui a pouco eu vou colocar você para marchar nesses corredores, porque você está quebrado, mas é vaso. Irmão, tem hora que o vaso está enfermo. Tem hora que o vaso está com a coluna travada, a perna doendo, a perna inchada, o sangue não quer circular. Mas quando o Espírito Santo vem, daqui a pouco ele lembra que é vaso e o vaso está marchando. O vaso está dando glória, o vaso está pulando, porque nem quebrado você deixa de ser vaso. Diga glória a Deus. Mas olha para mim. Jeremias desceu à casa do oleiro e viu um oleiro trabalhando sobre as rodas. E o vaso que ele fazia se quebrou. O vaso se... Mas está escrito lá, o vaso quebrou onde? Não, grita, onde o vaso quebrou? Agora olha para o teu irmão e diga para ele assim: esta é a raiva do diabo. Mesmo quebrado, o oleiro não te solta. Não, levanta as duas mãos, agora é profecia. Derebaia suriandaramai. Você moído, quebrado, desfacelado, e o oleiro segurando aquele punhadinho de barro quebrado, dizendo: é quebrado, mas é meu. É quebrado, mas não abro mão. É quebrado, mas não entrego para o diabo. É quebrado, mas não jogo no lixo. É quebrado,
quebrado, mas não jogo fora. Porque Deus está dizendo para alguém essa noite: o quebrado eu não jogo na lixeira, o quebrado eu faço de novo, o quebrado eu torno a fazer, o quebrado eu faço outra vez. Só quem acredita que está dentro da mão do oleiro, dá um glória a Deus, porque esta noite o oleiro está amassando o barro. Nerebaia suri mikovia Vordia seiva cominintre a faie. Vou falar um negócio aqui que quem é religioso não vai gostar de ouvir, não. E se eu disser que você está olhando para alguém que não está bem espiritualmente, dizendo: se eu fosse Deus eu matava, se eu fosse Deus eu jogava no lixo, se eu fosse Deus pegava esse desviado e jogava ali no esgoto. Que presta? Não canta mais, não prega mais, não toma ceia mais, não faz nada mais. E se eu te disser que o oleiro está dizendo: é quebrado, mas é meu? É quebrado, mas não abro mão. Parece que eu estou vendo hoje o oleiro molhando o barro. Diga para o teu irmão: o problema não é estar quebrado. Diga para o teu irmão: o problema é estar duro a ponto de não ser moldado. Esse é o problema. Não é estar quebrado, não. O problema é ser duro a ponto de não ser moldado. Mas repita comigo: quebrado também serve. Atos capítulo 28. Um navio quebra. A força da onda quebra o navio, e a Bíblia diz que o navio fica destroçado. Só fica os pedaços. Um grupo de gente que sabia nadar vai embora, e um grupo de gente mais fraca, despreparada, fica para trás. Vai afundar, vai morrer. Aí o comandante do navio olha para os pedaços, olha para as pessoas, olha para os pedaços, olha para as pessoas, e diz para as pessoas que iam morrer afogadas: vocês não vão morrer afogados, não. Por que eu não vou morrer afogado? Quem vai me salvar? O navio quebrou. Aí o comandante diz assim: se agarre nos pedaços. Se agarre em quem? Não, grita: se agarre em quem? Eu estou chegando lá já. E se eu disser que tem momento da sua vida que a tempestade sobe tanto, a onda sobe tanto, o vento sopra tanto, que quebra na família, quebra na finança, quebra. Aí quando você está todo quebrado e diz: não aguento mais nada, Deus fala para alguém de pendurar em você. De pendura nela. Você quebrado, precisando de alguém para te carregar, e Deus manda você carregar alguém. Você quebrado, precisando que alguém te leva, e Deus diz assim: na devassi ergia de omância, de providências. Levanta comigo a tua mão ao céu, bem alto, bem alto. Eu vou falar o que o Espírito Santo está colocando na minha boca para falar aqui agora, pastor Esteves. Tem mulheres aqui quebradas, que carregam uma família inteirinha nas costas, dizendo: Jesus, ninguém me ouve, ninguém me abraça, eu não posso desabafar com ninguém, eu não tenho um ombro para chorar. E Jesus coloca tudo nas tuas costas. Leva, minha filha. Deixa eu te dizer uma coisa: e se eu disser que nem quebrada tu afunda? E se eu disser que nem quebrado tu naufraga? Deus está dizendo: eu te dei uma força que nem você conhece. Eu te dei uma força que nem você sabe que tem. É você precisando de um abraço e Deus mandando você abraçar. É você precisando de uma palavra e Deus mandando você dar uma palavra para alguém. É você precisando de ajuda e Deus mandando você ajudar. Mas agora eu quero que você me escute aqui, porque daqui a pouco o Espírito Santo vai tomar esse lugar aqui. Providência nébia covia. Prominência súria. Olha para a tua irmã, pegue na mão dela e diga assim: você pode estar quebrada, mas você não é fraca. Diga para ele assim: até quebrado você carrega gente. Eu quero que você levante as mãos assim, ó, assim. Sabe o que
Deus me trouxe aqui essa noite para dizer, pastor Jonatas, que ninguém vai ficar para trás. Deus falou para Paulo: ninguém vai morrer, porque quem não tiver força para nadar, eu vou pegar os meus cacos, eu vou pegar os meus sofridos, eu vou pegar os meus quebrados e vou colocar eles para carregarem. É por isso que a família da senhora não entende. Como que a senhora vai doente para a igreja? Como que a senhora vai se arrastando, sentindo dor, tomando remédio? Quantas vezes a senhora chegou no círculo de oração doente, com a pressão alta, com a coluna doendo, com um monte de coisa para fazer em casa, e alguém chegou e disse: fanatismo, tá indo, né? Vai cuidar da tua saúde, vai cuidar da tua vida. E você disse: se eu não for orar, os mais fracos vão ficar para trás. Eu estou quebrado, mas eu tenho que orar para alguém. Eu estou quebrado, mas eu tenho que arrastar alguém comigo. Pegue a mão desse irmão que está do teu lado, com respeito. Eu não sei se ele vai acreditar, porque o espírito de egoísmo está tão grande no mundo, que se deixar cada um nada, cada um vai embora, e quem ficar para trás que se vire. Mas eu gostaria que você dissesse do fundo da alma para alguém: se depender de mim, você não vai ficar para trás. Levanta a mão dele assim lá em cima. Não. Vai chorremanossi. A tua irmã vai entender melhor agora. O teu irmão vai entender melhor agora. Diga para ele: eu estou quebrado, mas pode se apoiar em mim. Eu vou me esforçar para te levar junto. Eu vou esforçar para não te deixar para trás. Isso, segurando a mão do teu irmão lá em cima. Leva ele junto com você na oração agora, leva. Ele que está aí até agora sem dar um glória. Ele que está aí até agora sem derramar uma lágrima. Ele está aí, Anchovácia, Reminassuri Entria. Ele que está aí até agora sem sentir Deus. Arrasta ele para o oceano do Espírito. Lá sobre andará, machei-me homenaia, cantará. Ande terra, sumiente, comaia. Tem alguém levando alguém, 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 tem alguém levando alguém. Não deixa esse irmão para trás. Não deixa ele ficar sozinho sem dar glória, não. Leva junto. Não deixa ela ficar sozinha sem dar glória, não. Leva junto. Terra de providência de calabaça. Assim, Satanás não tem raiva porque você está quebrado. Diga para ele assim: ele tem raiva porque você não afunda. Satanás falou: agora ela desvia, agora ele sai daí, agora ele deixa o ministério, agora ele deixa o altar. Dessa vez ela joga tudo para cima. Dessa vez já era família, dessa vez já era fé, dessa vez ele afunda. Só que quebrado, levando alguém, lá vai você. Deus está
te sustentando. Deus está te dando graça. Deus está te dando força. Me explica. Me explica. Me explica, pastor Esteves. Naquele dia que a Bíblia chama de dia mau, dia da angústia, o senhor levanta, não quer falar com ninguém, não quer atender o celular, não quer responder mensagem. É como se aquele dia você quisesse que passasse rápido. E naquele dia que você está quebrado, o Espírito Santo entra no quarto e diz: canta. Aí você não vem na tua congregação, você vai em outra congregação do campo. De hoje eu não vou lá não, porque eu estou desconfiado que o pastor vai me dar oportunidade. O pastor Jonathan vai me dar oportunidade. Eu vou na congregação do nosso pastor da Rede Esperança ali, porque lá ele não vai me dar oportunidade. Aí você faz de propósito, você vai apaisando, fala: não vou pôr nem gravata hoje, eu não quero que ninguém me enxergue naquele culto. Aí você chega lá quebrado: eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso que Deus fale comigo. O pregador dessa noite vai pregar, vai entregar tudo para mim hoje. Aí o pastor manda um diácono lá no teu ouvido falar assim: o pastor mandou dizer que você vai trazer a palavra. Você tem coragem de dizer para duas pessoas: você não vai afundar. Levanta as duas mãos aos céus, escute o que eu vou dizer. Com dinheiro, sem dinheiro, com alegria, sem alegria, muito bem, muito mal, em cima, embaixo, Deus está dizendo: eu vou te sustentar, eu vou te guardar, e o meu nome será glorificado na tua vida. Quem por um minuto pode dar glória? Quem por um minuto pode dar glória? Ei, estou sentindo uma coisa tão boa aqui. Espírito de renovo está aqui. Eu estou sentindo, pastor Jonas, que o ano de 2022 vai ser o ano de Deus emendar as coisas. Vai ser o ano de Deus montar o quebra-cabeça. Vai ser o ano de Deus fazer o vaso de novo. Vai ser o ano de Deus colocar as coisas no lugar. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pastor, por que Deus permite? Por que Deus permite às vezes a gente ficar tão quebrado, tão desfacelado? Satanás compareceu no meio dos filhos de Deus, e Deus disse assim para Satanás: viste o meu servo? Tu viste o meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro, homem que foge do mal. Deus falou do que Jó era. Deus falou do que Jó. Vamos lá? Deus falou do que Jó. Aí Satanás responde assim: também com tudo que ele tem. Você não percebeu como a ótica de Deus é uma, do diabo é outra? Deus não te julga, não te mede, não te pesa, não te avalia pelo que você tem. A balança de Deus sobre você é sobre quem você é. Aí Satanás disse assim, pastor Jonas: ao
senhor está dizendo que ele é reto, que ele é íntegro, que ele foge do mal? O senhor quer fazer uma aposta comigo? Eu apostar com você, Satanás? Apostar o quê? Toca no que ele tem. Toca no que ele? Não, vamos lá, toca no que ele? Quem falou isso? O diabo disse: toca no que ele tem e ele blasfema na tua face. Deus diz: eu não sou de fazer aposta não, mas está apostado. Toca nas ovelhas, no boi, no jumento, no camelo, nos filhos, na saúde, na finança. Agora na alma não. Porque eu vou deixar você mexer com o que ele tem, mas eu não permito você mexer com quem ele é. O que ele é, não. A prova de Jó foi tão grande que Jó perdeu os camelos, os jumentos, as ovelhas, os bois, os empregados, o ouro, a prata, os 10 filhos, a compreensão da esposa, a saúde, os escravos que nasceram em casa. E a Bíblia diz que Jó foi para cima do monturo. E lá em cima do monturo, em algumas traduções diz que Jó se consolava. Jó o quê? Jó se consolava se raspando. Se raspando com o quê? Ah, com caco. Se era um caco de telha, é porque um dia já tinha sido uma. Eu perguntei: Deus, por que no pior momento da vida de Jó não tinha amigo? Não tinha quem ele esperava que estivesse? Por que no pior momento da vida de Jó todo mundo fugiu dele e só sobrou o caco? Deus falou para mim assim: porque só quem já quebrou entende quem está quebrado. Conta a sua dor para quem nunca sentiu dor. Conta a sua angústia para quem nunca sofreu angústia. Conta sobre a tua depressão para quem nunca passou por isso. Ele não vai te chamar de mole, de frescura, de besteira. Conta sobre a tua falência para quem nunca teve nada na vida. Só entende quem está quebrado, quem já se quebrou. Agora, quem quebrou primeiro foi o caco de telha ou foi Jó? Foi o caco. Pastor, não dá para entender, pastor. Eu passo tanta coisa difícil na vida e as pessoas vêm pedir conselho para mim. As pessoas vêm pedir abraço para mim. As pessoas vêm em mim para pedir consolo. Por que isso, pastor? Porque você quebrou primeiro. E quem quebrou primeiro vai entender quem quebrou depois. Não, olha aqui para mim, vai acontecer um negócio aqui agora. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não é coincidência eu estar aqui do teu lado. Diga para ele assim: hoje Deus colocou do teu lado um caco consolador. Você tem coragem de ficar de pé só um minuto, depois sentar de novo? O Espírito Santo mandou eu fazer um negócio aqui. Ai, meu Deus. Ebre a sua entre a núria baia. Pastor, por que o senhor está pedindo isso? Porque nos últimos dias o homem se tornaria amante de si mesmo. Eu estou escutando alguém gemendo no meio do povo aí, faz alguns minutos. Às vezes, a gente vê uma pessoa vindo para o altar e deitar no altar chorando. Uma igreja com 500, 1000 pessoas, 300 pessoas. Às vezes não sai uma do lugar para ir lá e deitar no chão junto com o outro e dizer assim: ô caco, tem outro caco aqui. Vamos chorar junto? A sua dor é a minha dor.
chamada empatia. A gente nem sabe se o irmão que está do lado da gente está bem ou está mal. A gente nem sabe como que ele chegou no culto hoje. Enquanto tem gente aqui dizendo que calor, eu quero ir embora. Tem uma irmã dizendo assim: por mim o culto termina meia-noite, que ele vai estar bêbado lá hoje. Enquanto você está desesperado para ir embora, tem alguém aqui com medo de ir embora para casa. Porque o céu está aqui, mas o inferno está lá. A paz está aqui, mas a guerra está lá. Eu sei que na igreja todo mundo passa luta. Eu sei que na igreja todo mundo passa dificuldade. Mas tem em especial algumas irmãs e alguns irmãos que a prova deles é conhecida da igreja. Sim ou não? Aquela irmã que você sabe que sofre com uma enfermidade e não deixa de servir a Deus. Sofre com o marido, mas não perde um culto. Aquele irmão que sofre, mas é aquele obreiro exemplar. Está servindo, está na diaconia da igreja. Nós vamos fazer todo mundo. Mas eu quero começar por estes. Você que conhece alguém que está sofrendo demais, e você conhece o sofrimento dessa irmã, você conhece o sofrimento desse irmão. Ele perdeu alguém da família, a empresa dele foi à falência esse ano, ele está com uma doença que o médico disse que não tem cura, ela está com um filho que ninguém dá jeito, e talvez até agora ela está aí no lugar dela, esperando um caco que sabe o que é sofrer, que sabe o que é dor, para dividir com ela um abraço. Eu sei que não é todo mundo. Esse primeiro minuto aqui é para um grupo. Você que conhece alguém que sofre muito, você pode estar lá e a irmã lá do outro lado, você pode estar aqui e a irmã lá atrás. Eu quero que você que conhece alguém que está sofrendo demais, vá até essa pessoa agora, demonstrar para ela o teu consolo. Acha ela aí no meio do culto. Acha esse irmão aí, acha ele. Diga para ele: eu conheço tua dor. Procure alguém. Eu vou te dar um minuto, Glória. Eu conheço a tua luta. Sério, mano. Ei, minha terra, sou milagre. Toda a igreja com as mãos levantadas aos céus. Continue aí abraçado. Você que já abraçou, continua. O Espírito Santo, pastor Esteves Jacinto, acaba de trazer uma informação ao meu coração. Ele está dizendo que nesse abraço vai ter cura. Nesse abraço não tem doença, não tem Covid, nem tem gripe. Nesse abraço tem renovo. Nesse abraço tem consolação. Nesse abraço tem reconciliação. Eu quero que uma irmã abrace uma irmã. Pode abraçar, não me conta. Eu quero que um irmão abrace um irmão agora. Diga: Deus me colocou aqui para te consolar hoje. É você abraçando ele e ele falando em línguas. É você abraçando ela e ela sendo renovada.
você jogava a tua mão para cima e dava mais 1 minuto de glória. O Espírito da consolação está conosco. Tem gente que entrou aqui esta noite com esse sentimento. Subiu todo mundo, pastor. Quando estava tudo bem, estava todo mundo lá. Quando estava tudo bem, eu estava cercado de gente sorrindo. Quando estava tudo bem, todo mundo do meu lado. Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo esta tarde. Pastor Jonatas Lins, Jesus passou por isso. Jesus era acompanhado por uma grande multidão, e o próprio Jesus disse: eu sei porque vocês estão atrás de mim, por causa do que eu tenho para oferecer a vocês. O pão, o peixe, a cura, a libertação. Mas um dia Jesus sobe para o Monte das Oliveiras, chama seus melhores amigos e diz para eles assim: olha, a multidão não está aqui, porque nos piores momentos a multidão não vai estar. Jesus olha para os discípulos com o rosto diferente e diz para eles: a minha alma está triste, a minha alma está triste até a morte. Os discípulos disseram: nós nunca ouvimos o Senhor falar isso. O Senhor é referência de fé, de coragem, de milagre. O Senhor dá alegria para os tristes, e agora está dizendo que está triste. Os discípulos olham para Jesus, pastor Esteves, e dizem: o que nós podemos fazer por ele? Vou conjecturar para os irmãos entenderem. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês não podem me livrar do cálice, vocês não podem me livrar do suor com gota de sangue, vocês não podem me livrar de uma noite inteira de sofrimento, vocês não podem me livrar do pavor que a minha alma está sentindo, vocês não podem me livrar do que eu estou para passar. Mas vocês três são os meus melhores amigos. Eu só tenho um pedido para fazer para vocês: não precisa tirar meu medo, não precisa resolver meu problema, não precisa me livrar da cruz. Só um pedido que eu tenho para fazer para vocês. E os discípulos Pedro, Tiago e João dizem: pede, Jesus. Ele diz: fica aqui comigo. Vocês não podem resolver meu problema, mas eu não quero ficar só. Só isso que eu quero. Porque evangelho não é resolver o problema das pessoas. Ser evangélico não é ter poder para mudar a vida do irmão. Você vai num velório, você não levanta o morto, mas você chega do lado do caixão e passa o braço por cima da família enlutada. Diz: olha, eu não posso devolver a vida, mas eu vim, meu irmão, dizer para você que eu estou aqui. Eu vim chorar com você. Houve uma guerra que um grande exército começou a perder. O comandante deu ordem para que recuasse. Recuem todos! E
2 melhores amigos, um foi atingido, o outro não. E o que não foi atingido teve que recuar, por ordem do comandante. Ele ficou desesperado. Chamou o comandante e disse: o meu amigo ficou alvejado. Eu assino um termo de responsabilidade, deixa eu buscar ele, deixa eu ir atrás dele. O comandante disse: rapaz, eu vi a hora que ele foi atingido. Ele não vai sobreviver. Ele levou tiro de uma arma muito poderosa num lugar letal. Ele está morto. Não vai adiantar você ir lá. Ele disse: mas me permite assim mesmo ir. Eu também já fui alvejado. Eu sei qual é o sofrimento de ficar deitado dentro de uma poça de sangue. O comandante disse: na sua responsabilidade, pode ir. O soldado foi, e algumas horas depois volta com um amigo no ombro, morto. O comandante disse assim: tá vendo? Não era para você ter ido. Ele já estava morto. Você colocou sua vida em risco. Ele tira o amigo do ombro, coloca no chão e diz para o comandante: ele morreu no caminho. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. Ele estava dando os últimos suspiros. Ele estava muito fraco porque já tinha perdido muito sangue. Mas quando eu cheguei, ele me olhou e disse: oh, meu amigo, eu sabia que você ia vir. Levanta a mão do teu irmão lá em cima, lá em cima. Diga para ele, não pode dizer chorando, do jeito que você está. Diga para ele: pode ser que não tenha uma multidão do teu lado. Diga para ele: mas sozinho você não está. Sozinho não. Você sabia que o tribunal que Paulo foi julgado era desse jeito? Todo mundo podia comparecer. Paulo tinha tantos filhos na fé. Quando Paulo foi subindo as escadas, Paulo pensou: a igreja vai estar em peso lá. Os irmãos vão estar em peso lá no júri popular, torcendo por mim, intercedendo por mim. Mas Paulo escreve dizendo assim, na minha primeira defesa: todos me abandonaram. Mas quando estava terminando o julgamento, e Paulo disse: será que não tem um irmão? Será que não tem um caco? Será que não tem ninguém que lembrou de mim? Lucas dá um aceno e diz: eu ainda estou aqui. Aí Paulo escreve: todos me abandonaram, mas Lucas ainda está comigo. Deus vai te usar para consolar alguém que está esperando. Independente da tua dor, do tanto que você tenha, ou do tamanho do seu sofrimento, quem crê nisso, diga glórias a Deus. Vamos lá. Eu vou falar do jeito que está na minha tradução. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7, começa dizendo que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Por que em vaso de barro? Porque Deus quer mostrar que não somos de ferro. Deus quer mostrar que não somos inquebráveis. Deus quer mostrar que não somos infalíveis. Por isso que o vaso é de barro. A excelência do poder é de Deus, mas o vaso é frágil. Aí Paulo diz: esse tesouro está em vaso de barro. Aí no verso 8 ele fala o que o vaso de barro sofre. Vou falar como está na minha tradução. Ele diz: em tudo somos pressionados. Em tudo somos. Mais 5 minutos eu termino, vamos lá? Em tudo somos. Agora grita e diga assim: mas não desanimados. Não, grita mais forte. Agora ajuda teu irmão e diga para ele assim: o problema não é estar pressionado. O problema é estar desanimado. Tem gente que entrou aqui pressionado de todos os lados, mas está dizendo: pastor, pressão eu estou sofrendo, agora desânimo não. A pressão está
pesada, mas eu estou na fé, eu estou crendo, eu estou cheio de ânimo. Quem está cheio de ânimo, diga glória a Deus. Paulo diz perplexos ou angustiados, que é a mesma coisa. Diga comigo, angustiados. Diga forte, angustiado, mas não desesperado. Porque o problema não é a angústia, o problema é o desespero. Posso falar uma verdade para vocês, irmãos? A sua vizinha nunca falou, os seus parentes nunca falaram, mas tem gente que olha para você e fala baixinho assim: eu no lugar dela tinha ido à loucura, eu no lugar dele já tinha desistido. As pessoas não conseguem entender que como você está passando o que você está passando, e você chega no culto, canta, levanta a mão, dá glória a Deus. Diga para o teu irmão assim: eu posso estar angustiado, mas eu não estou desesperado, estou confiante. Você sabe o que é desespero? Ausência de esperança. Paulo está dizendo: e nós ficamos angustiados, mas não sem esperança. Quem tem esperança, diga glória a Deus.